a aula de novos convertidos, aqueles que estão aqui, portanto, a ver-me na live e aqueles que me vão ouvir também através deste estudo. Nós estamos no mês de dezembro e nós terminamos agora o curso de convertidos, ou seja, o curso de convertidos é para reter as pessoas. Mostra a porta, faz favor. Vamos entrar no chamado curso complementar, ou seja, vamos começar a dar uma matéria mais forte agora para vocês criarem mais raízes em nome de Jesus na vossa vida, no vosso caminhar com Jesus Cristo. E também vamos começar agora também a ver de facto quem são as pessoas que estão determinadas em acompanhar, né, mais este curso, porque isto é mesmo assim, o seguir a Jesus é uma maratona. Muita gente começa, mas depois, com o decorrer do tempo, nós sabemos que há pessoas que trabalham, muitas vezes não podem, aí está tudo bem, mas há outras pessoas que depois ficam para trás, ou não querem, ou desistem, e tudo aqui é de livre vontade, a pessoa tem que estar de coração, ok? Vamos baixar a cabeça para fazer uma oração. Amado Deus e Pai, gratidão por este dia, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito na nossa vida, obrigado, porque Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, o nosso escudo, o nosso galardão, e em Ti nós confiamos, Senhor. Nesta hora, Senhor, faz-me falar pelos oráculos de Deus, que ao som da minha voz, todas as pessoas que estão aqui a ouvir nesta live e que vão ouvir lá na Suécia, em várias partes, Pai, onde Tu estás a abrir caminho, que a palavra de Deus possa chegar e possa criar, Senhor, raízes no coração de todo o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Que todos nós estamos aqui e possamos ser ouvintes e praticantes dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Então hoje vou falar sobre o cego Bartimeu e a sua capa. E quem tiver a Bíblia pode abrir a sua Bíblia. Marcos capítulo 10. Marcos 10 diz o seguinte. Marcos capítulo 10. Eu vou ler. Novo Testamento, ok? Novo Testamento. Temos o Velho e temos o Novo Testamento. Marcos 10, versículo 48. Que diz assim. Versículo 46. Depois foram para Jericó e saindo de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, porque a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ou seja, veja a pergunta que Jesus faz. Portanto, ele era cego e ele tinha uma capa que representava a pobreza. Ok? E Jesus disse: Que queres que eu te faça? Quer dizer que Jesus, que é Deus, sabia que ele era cego, sabia que ele era pobre, mas ele tinha que fazer uma coisa, ele tinha que falar com a sua boca. É a pergunta que Jesus nos faz hoje, que estamos aqui neste estudo, neste curso. Que queres que eu te faça? Não é? Então, na antiguidade, Jericó era uma cidade da orla oriental de Gor, à distância de 10 km do Rio Jordão. E foi a primeira cidade conquistada pelos israelitas, sob o comando de Josué. E achava-se protegida por muralhas e portas de grande resistência. A Bíblia diz isso em Números 22, capítulo 22, versículo 1, você pode apontar. E foi em Jericó que foi estabelecida uma escola de profetas, sendo visitada por Elias e por Eliseu. E atualmente Jericó é um el de 3 hectares, chamado de Sultão, localizado ao lado da abundante manancial, conhecido como a fonte de Eliseu. E porquê é que eu estou falando isto? Porque a Bíblia diz que Jesus e os discípulos passavam por Jericó, quando, de repente, ouvem o clamor.
Olá, a paz, irmão Aurélio. Seja bem-vindo. Já começamos, depois você ouve um início no áudio. Estamos falando sobre... Desculpa, estava primeiro para correr. Não faz mal, não faz mal. Não podia perder. Começamos há pouco tempo. Estamos falando do cego Bartimeu e a sua capa. Marcos 10, versículo 48. Então, estava eu dizendo que Jesus e os discípulos passavam por Jericó quando de repente houve um clamor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja, tem compaixão de mim. Ele era cego, mendigo, que toma conhecimento do que acontece na cidade, naquele dia, na hora e no local. Ou seja, o seu nome era Bartimeu. Bartimeu era filho de Timeu. Ele em aramaico quer dizer Bartimai. Filho, o nome de Bartimeu quer dizer Bartimai, quer dizer filho da pobreza. Então, eis um homem que era estigmado pela miséria, tinha o preconceito e toda a sorte de infortúnios na cidade. Ele era cego e ele era pobre. Por isso ele tinha uma capa que representava a pobreza. E certamente ele cresceu ouvindo as histórias sobre Jericó. De como é que Deus levou os israelitas a conquistar as maravilhas que foram operadas pelo Senhor dos exércitos através da vida de Elias e de Eliseu. E o grito de Bartimeu era convicto, era fervoroso. Ele tinha conhecimento do Messias e acreditava ser aquela uma grande oportunidade de mudança. A sua maior oportunidade de vida. De modo que não vacilou em chamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A resposta do mundo era o quê? Ao seu apelo, impedimento. Os próprios discípulos disseram o quê? Está calado, tu és pobre, tu és cego. Jesus não quer nada. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi. E a resposta de Jesus é voltar-se para o cego e perguntar: que queres que eu te faça? Isto me diz o seguinte, que você que está aqui neste estudo e que me está a ouvir no áudio, você tem que falar aquilo que você quer. Você tem que falar. Mas Deus não sabe tudo. Deus sabe. Mas a fé, ela opera por você acreditar primeiro e ver depois. E quando você acredita, você fala: obrigado, Jesus, porque eu estou curado, quando você não se vê curado. Obrigado, Jesus, porque eu tenho uma casa nova, quando você não vê essa casa nova. Aí a pessoa vai dizer: mas eu não tenho dinheiro. Você precisa da fé. Porque a fé, já falei isso na semana passada, a fé é uma força que vai buscar o que você quer. Então o grito de Bartimeu, a persistência em ser constantemente constante, levou a Jesus a chegar a ele e dizer: o que é que queres que eu te faça? Porque ele era cego e ele era pobre, tinha uma capa. Ele podia dizer: olha, não, eu quero ser rico, eu quero prosperar, eu quero sair desta miséria. O meu próprio nome quer dizer filho da pobreza. Mas não, ele disse: eu quero ver. E Jesus falou o quê? Que seja feito como a tua fé. Mas antes de irmos até esse final, a capa, vamos ver a diferença entre capa e o jovem rico, que fala em Marcos 10. Poucos minutos de Jesus encontrar Bartimeu, Jesus e os discípulos haviam conversado com um jovem muito rico. Marcos 10, 22, você lê em casa. Dono de muitas propriedades. E que dizia cumprir fielmente os 10 mandamentos. Ele foi convidado a renunciar à riqueza material e a seguir Jesus, mas ele retirou-se da presença de Deus, triste e contrariado. Bartimeu era tão pobre que o seu bem mais valioso era a sua capa. Com ela, ele se protegia do sol, da chuva, escondia o rosto por vergonha, medo e desprezo. Enquanto o jovem rico disse: não, eu quero a salvação. E Jesus disse: está bom, falta-te uma coisa. A Bíblia diz lá em Marcos 10, Jesus o amou. Isto me diz o seguinte: quando Jesus nos pede a mim ou a você alguma coisa, nunca é para nos tirar nada. É para ver até que ponto nos pode dar mais. Aí fez um teste. Assim como Deus fez com Abraão e Isaac. Já falei aqui num estudo, não vou repetir. Então este jovem, porque tinha muitas propriedades, ele ficou triste. E ele pensou: não, então eu trabalhei a vida toda,
e agora vou renunciar. Jesus estava a dizer para eu renunciar? Não. Jesus estava a ver até que ponto o coração dele estava disposto a renunciar. Com certeza Jesus ia dizer, não precisas de vender casa, nem carro, nem nada. Mas atenção, também já lhe ensinei. Há muita igreja por aí que pega nesta passagem e diz, tens que vender a tua casa e dar à igreja. Tens que vender o teu carro e dar à igreja. E você vai viver aonde? Na ponte? Você vai andar aqui de pé? Então, tens que pegar no teu salário todo e chegar aqui. E onde é que isso está escrito? Eles baseiam-se nisto. É falso. É por isso que você tem que ter estudo bíblico para aprender a discernir. Porque mais tarde ou mais cedo um dia pode ser enganado. E eu já ensinei num dos estudos esta semana na igreja, pelo qual foi-me dada a oportunidade, o diabo, ele é um enganador. O pai da mentira. Já vimos isso aqui também. Então, vemos a diferença do jovem rico. E agora, Bartimeu tinha uma capa, e essa capa, seja bem-vindo, irmã Guilmar, depois, o início do estudo, você ouve no áudio que vou mandar. A capa de Bartimeu, estou falando sobre o cego Bartimeu, ok? Seja bem-vinda, Ana, irmã Ana também. Depois vai ouvindo o áudio, está bem? Para não estar a repetir de início. No fim, vou mandar o áudio e vocês ouvem tudo, novamente, o princípio. Portanto, estou falando sobre o cego Bartimeu e a sua capa. Então, a capa, Bartimeu era tão pobre, o seu bem mais valioso era uma capa, ok? Imagino, tenho aqui a fralda do meu filho Joel. Imagino que isto é uma capa, para aqueles que estão aqui a ver. Tinha esta capa, uma capa. Com ela se protegia do sol, escondia o rosto por vergonha, medo e desprezo. Uma capa que era velha e suja, que também estendia no chão, tirava. Já viu aquelas pessoas pobres que às vezes estão deitados no chão, eles põem lá uma manta, um casaco para se deitar. E ao mesmo tempo ele atirava no chão para as pessoas passarem lá e mandarem ofertas, porque ele era pobre. A capa de Bartimeu ao mesmo tempo era representação de pobreza e também era a sua riqueza. O que é que isto nos diz? Que muitas vezes nós estamos aqui a ver e a ouvir, você tem uma capa sobre si, uma capa de opressão, uma capa de angústia, uma capa de tristeza, uma capa de pobreza, uma capa de dívida. Há uma capa e você tem que aprender a pegar nessa capa. Os que estão a ver aqui, imagina, olhe para mim, tem esta capa. Uma vez fiz uma campanha num salão no Montijo e levei as pessoas a imaginar que tivesse uma capa e que tirasse essa capa, dobrasse essa capa, tudo é espiritual, veja, tudo é espiritual, e depois mandasse essa capa fora da sua vida. Você tem que tirar a capa que pode estar a trazer um peso na sua vida, que pode estar a impedir algo que você vê que está amarrado. E às vezes há coisas que nós temos que fazer, para o mundo é loucura, mas para nós é espiritual. Você tem que visualizar essa capa como se tivesse, quando você tem um casaco. Imagina, olhe para mim, imagina que está a tirar esse casaco, essa capa, você tem que dobrar essa capa e você tem que abrir a porta da sua casa e dizer, eu ordeno essa capa da pobreza, da doença, da opressão, da tristeza, da dívida, seja o que for, show daqui da minha casa, e você lança, você faz o gesto de lançar, como se estivesse a lançar presencialmente, mas você está a fazer um ato profético no mundo do espírito, e isso funciona e acontece. Então, Jesus parou Jesus e disse, chamai. Chamaram o cego e dizendo-lhe, tem bom ânimo. Já falei da palavra ânimo. Levanta-te. Né? Os discípulos disseram, olha, alegra-te. Levanta-te porque ele te chama. E assim que eles disseram, levanta-te e que ele te chama, a primeira coisa que o cego fez foi, tirou a capa e lançou a capa fora dele. Ou seja, Bartimeu quer dizer filho da pobreza. Ele disse, não, chega de miséria e agora eu vou atrás do meu milagre. Ele levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. E Jesus fez uma pergunta que é assim irónica.
Jesus, que é Deus, ele não sabia que ele era cego, não sabia que ele era pobre. Jesus sabia. Jesus não sabe o que você está a passar. Jesus não sabe que você precisa de um milagre. Jesus não sabe, você que está aqui nesta live ou no áudio, não sabe dos seus projetos que você escreveu numa folha. Jesus não sabe que até dia 31 o que é que você pretende. Ele sabe, mas ele está à espera que você fale. Você tem que abrir a boca e falar: Senhor Jesus, eu quero tomar posse da minha cura. Senhor Jesus, eu tomo posse da minha bênção. Você tem que falar. Filho de Timeu era um homem sem identidade. O cego, mendigo, não tinha identidade. Todos conheciam como Bartimeu, filho de Timeu, filho da pobreza. Não sabemos se o nome era de batismo ou de herança social. O certo é que representava um estado, uma condição imposta pela própria família ou sociedade. Uma sociedade que acreditava ser impossível a transformação, a passagem de um estado de derrota para a vitória. Deixa-me dizer o seguinte, você que está aqui a ver e a ouvir. A única pessoa que pode parar você do próximo ano ter sucesso não é Covid, nem é a variante, nem é a gripe, é você mesmo. Só você é que pode parar. Porque se você ficar focado numa coisa, aquilo que você teme vai lhe acontecer. Claro que nós estamos no mundo, o mundo vai de mal a pior, o mundo vai piorar ainda mais, mas você tem que se proteger, mas você tem que ficar focado na palavra. Por isso é que eu fiz questão de ensinar a vocês e mandar uma lição sobre Salmo 91. Você tem que viver debaixo da proteção, da sombrinha de Deus, para que nenhum mal lhe suceda. Quando nós estamos debaixo dessa cobertura, quando nós estamos debaixo dessa sombrinha, diz a Bíblia, 10.000 estão mal à nossa esquerda, 11.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Aí fala-nos de uma coisa também aqui, o cálice e a humildade. É também em Jericó o caminho de encontro com Bartimeu que Jesus ensina uma coisa aos discípulos. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmão, a melhor coisa que nós podemos ter como servos, não interessa aqui título, se é pastor, se é profeta, se é apóstolo, se é evangelista, é filho de Deus. É você servir os outros. Sirva os outros, que Deus cuidará de si. Se eu quiser ser servido... A Bíblia diz, quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Fala de humildade. Fala de humildade. Nós temos que ser humildes. Então, nós temos que servir os outros. Porque se servirmos os outros, Deus nunca falhará para conosco. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos, capítulo 10, versículo 44 e 45, você pode ler também depois em sua casa com mais calma. E é incrível que este capítulo de Marcos, ele está organizado. Temos Jesus, temos os discípulos em Jericó, encontrando um jovem rico que renuncia à salvação por amor aos bens. Temos os filhos de Zebedeu, pedindo para assentar-se à direita e à esquerda de Jesus na glória nos céus, portanto no céu. E o cego mendigo, que em toda a sorte de limitação se mostra maior e mais digno de receber o reino no seu coração do que todos os outros que são descritos em Jericó. Qual é as lições que tiramos em Jericó? Então disse Jesus. Jesus disse, depois de ele tirar a capa e chegar e perguntar, que queres que te faça? Eu quero ser curado, eu quero ver. Então Jesus disse, vai, ouça bem, vai, ele não disse, vai porque o pastor Augusto te salvou. Vai porque a igreja A ou B te salvou. Não. Vai porque a tua fé te salvou. Eu falei isso a semana passada e vou repetir. 1 de João capítulo 5, versículo 4. Você quer vencer em 2022? Você só vai conseguir se tiver foco, mas tiver fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E a fé, ela só vai crescer dentro do seu coração e no seu espírito se você ouvir e ouvir
estudar a palavra de Deus. Claro que você tem o seu trabalho, claro que você tem a sua rotina diária, mas você tem que tirar um tempo para buscar a Deus, você tem que tirar um tempo para ler a Bíblia, você pode tirar um tempo para ouvir estes áudios. As lições que eu tenho dado aqui, não ouça uma vez. A ciência diz que nós, seres humanos, para gravarmos alguma coisa no nosso subconsciente e na nossa mente, temos que ouvir 11 vezes. 11 vezes. Você cola isso, aquilo que Jesus disse. Jesus disse, olha, a fé só vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, quanto mais você ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Vai gerar fé. Vai gerar fé. É como esta campanha, 91 dias. 91 dias a ouvir o Salmo e ouvir e ouvir. O que é que você está a ver? Todos os dias há alguém que tem, pum, explode um milagre. Explode o milagre daqui, explode o milagre. Porquê? Fé vem por ouvir e ouvir e ouvir. Obrigatoriamente tem que fazer uma explosão de milagres na sua vida. Bartimeu, que vivia à beira do caminho, agora passaria a ser discípulo de Jesus. Bartimeu passou a ser discípulo de Jesus. Estrada afora. Ele que estava mendigo. Você que estava numa posição, quem sabe, de dificuldade. Agora, de repente, você passa a ser algo grandioso. Porquê? Porque você agora tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você agora passa a ser um discípulo de Jesus Cristo. Você agora não é um coitado, você não é um derrotado, você não é o que a Bíblia diz, o que o mundo diz que você é o que a Bíblia diz que você é. Agora Bartimeu vê, além de ele andar com Jesus, ele está vendo. Ele vê de novas vestes, nova aparência, renovado de ânimo, de modo de falar. Bartimeu começou a ganhar agora uma fama nacional. Enquanto que viam Bartimeu pobre, cego, cheirava mal, após ter Jesus Cristo, agora Bartimeu ganha uma fama que é nacional, porque ele agora tem Jesus. Quando nós temos Jesus no nosso coração, Jesus nos leva para vários sítios, Jesus nos faz ser, porque Jesus disse, olha, vocês farão as mesmas obras que eu fiz. Quais são as obras? Jesus curou os enfermos. Quando alguém ora por uma pessoa que está doente, é para curar essa pessoa. Jesus diz, é para curar essa pessoa. Mas claro, quem cura não somos nós. Nós pomos a mão, Deus põe o poder. Nós pomos a mão, mas Deus é que põe o poder. Portanto, Jesus, através de nós, não é, cura essa pessoa. Mas ele disse, farão as mesmas obras que eu fiz e maiores. Obras maiores. Expulsarão demónios, falarão novas línguas. Quer dizer, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Numa reunião na igreja, vá ter com o profeta ou com o pastor que está a pregar e diga, eu quero receber o poder do Espírito Santo. Porquê? Porque você tem que gastar tempo. Uma das lições que eu vou dar aqui neste curso, que agora deixa de ser convertido, passa a ser complementar, que é, com matéria mais pesada, é você tem que orar em línguas. Você tem que orar em línguas. O orar em línguas é o seu espírito que ora diretamente com Deus. Em vez de estar sempre, Pai, abençoa. Obrigado, Pai, porque eu quero isto. Obrigado, Pai. Não, há um momento que a Bíblia diz, este do Espírito. E quanto mais você faz isso, você vai ficar sensível no seu espírito. E aí vai aprender a ouvir a voz de Deus. A ouvir a voz de Deus. Quanto mais você orar no Espírito. Mas cuidado, o diabo também engana com orações em línguas. Ainda hoje de manhã estava orando por uma irmã e estava dizendo a ela que uma vez, quando eu vivi no Brasil, eu fazia um programa de rádio e havia um casal que levou uma filha, fez bruxaria com menstruação da miúda, da moça, porque ela queria ganhar um certo homem e ela ficou louca da cabeça. Percorreu mundo e fundos no Brasil, gastou rios de dinheiro. Até que me ouviu e me chamou, fui lá à casa dela. E quando eu fui à casa dela, irmãos, quando eu entro e digo a paz, e eu digo, cadê a moça? Cadê a sua filha? Porque lá não pode chamar rapariga, porque a palavra rapariga quer dizer prostituta. Então, cadê a moça? Aí, quando diz cadê a moça sai do quarto a orar em línguas, mas um orar em línguas que de repente o meu corpo gelou, eu senti um calafrio, um gelo, assim de repente por momentos medo. Mas depois eu disse, não, eu amarro
todo esse demónio que está a enganar em falar em línguas. Isto para dizer o seguinte, o diabo também engana com o falar em línguas. Portanto, você tem que ser batizado. Há 3 coisas importantes que você tem que ter como crente. Atenção, recebe Jesus como Senhor e Salvador, é batizado nas águas e tem que ser batizado no Espírito Santo. Você tem que ter este... Porque se você for ler Marcos 16,15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, vírgula. Quem crer e for batizado será salvo. Atenção, o batismo não salva. O batismo é um complemento à salvação. É a mesma coisa que você faz a comida e agora para ter tempero tem que pôr sal. Se não colocar sal vai ficar insípido. Não vai saber a nada. Ok? Então, o batismo é um complemento. O Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é um complemento à sua salvação. Estas 3 coisas, eu como crente, você como cristão, tem que ter. Portanto, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, e isto são assuntos que, eu digo mesmo, que tem que ser falado na igreja. Tem que se ensinar. Em qualquer igreja. Você tem que aprender isto. Ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Santo. Por isso é que existe um curso, está a ver? Por isso é que você está aqui. Se não é ensinado na igreja, então tem que ir para a escola, tem que ir para o estudo bíblico, como nós fazemos, para você aprender. Bom, para irmos a caminho do final. Agora, Bartimeu aprendeu que é importante identificar o momento oportuno de investir na ocasião. Ao largar a sua capa e levantar-se em direção a Jesus, ele nos ensina o desprendimento, o desprender do mundo, das tradições, das imposições sociais. Bartimeu nos ensina aqui que fazer as escolhas certas implica em ter fé e arrepender-se. O jovem rico já não. Perdeu a grande oportunidade da sua vida. Não lhe faltava nada, ele era rico, ele tinha casa, carros, mas faltava-lhe uma coisa: a vida eterna. A vida eterna. Eu tenho pena, irmãos, e com isso os irmãos não têm culpa, porque muitos irmãos estiveram na terça-feira. Mas o nosso profeta já vai estar no culto amanhã. Aí quando ele me ligou, na quinta, então, pastor, como é que foi? Eu disse, olha, por tristeza minha, disse mesmo, não tenho medo, isto está gravado, não tenho medo nenhum de dizer. As pessoas seguem o profeta e não seguem Jesus. Éramos 7 pessoas numa quinta-feira. As pessoas têm que seguir Jesus. Você não tem que seguir o profeta ou o pastor Augusto. Você tem que seguir Jesus. Porque quem te vai salvar é Jesus. Eu sei que isto é forte, mas não posso... Eu tenho que falar o que a Bíblia diz como ela é. Você tem que seguir Jesus. Você não pode só andar atrás de uma profecia, irmão. Você tem que andar atrás da palavra. Porque se você for só atrás da profecia, quando vier o ataque, você não tem lá o profeta, nem tem o pastor Augusto, nem o pastor Alberto. Você vai ter que se virar com Jesus, de frente à circunstância e ao diabo. Então, muita gente tem que se desprender. Eu sei que há pessoas que trabalham, também é verdade. Claro que uma pessoa vai à terça, não tem que ir toda a quinta-feira, tem domingo. Domingo é domingo, todo mundo vai, é dia da família, é domingo, é fácil. Agora, todos temos que nos esforçar para nos alimentarmos, porque, ouça o que eu lhe vou dizer. Eu falei na quinta-feira, o Espírito Santo mudou a minha lição. Éramos 7. E eu falei, está na live, você pode ver. Eu falei da vinda de Jesus Cristo. Também não se fala muito na igreja. E em 2022, nós temos de estar preparados, porque o mundo vai cair muito, 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 muito. E quem não estiver preparado não vai poder, não vai conseguir vencer. Quem não tiver de facto Jesus como Senhor e Salvador, ele não vai ficar firme. Porque você vai sempre ver na igreja, qualquer igreja, muita gente, mas de repente você começa a deixar de ver o A, o B ou o C. Porque todos temos uma maratona. Todos entramos numa corrida. Mas nem todos chegam ao fim. Nem todos chegam ao fim. Por isso Jesus disse em Mateus 24, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que for fiel até ao fim será salvo. Aquele que for constante será salvo. Por isso eu disse, agora as lições vão ser lições que agora já vai ser uma coisa mais... Aqueles irmãos que de facto dizem, não, eu estou firme em Jesus. Não, eu sei o que quero. Não, eu quero ter a minha identidade com Cristo. Não, eu quero perseverar com Jesus Cristo. Não, eu quero vencer a vida. Eu quero vencer no ano 2022. Eu quero aprender mais da palavra de Deus para que eu possa
vencer. O jovem rico, ele achava-se por ter tanta coisa que ele ia para o céu. Mas ele perdeu a sua salvação. Por fim, a história do cego de Jericó nos ensina que existe uma possibilidade de mudança para toda e qualquer pessoa. E nada é impossível para Deus. A história do cego de Jericó ensina o valor de um clamor e a necessidade da oração. Ou seja, a simplicidade da fé. A oração feita por ele foi curta, mas tão intensa que alcançou o coração de Jesus. O encontro de Jesus com Bartimeu ensina, entre tantas coisas, que milagres acontecem todos os dias. Eu não sou melhor do que ninguém. Cada um tem o seu dom. Mas você repare que a campanha que eu estou a fazer, os áudios têm 4, 5, 6 minutos. E repare a quantidade de pessoas que estão a ser abençoadas, porque não é a quantidade, mas sim a qualidade. É o que mais importante tem que se falar e fazer para tocar no coração da pessoa, para que ela seja movida e tenha o seu milagre. Eu vou voltar a dizer, milagres acontecem todos os dias, em lugares comuns. E aquele parecia ser um dia como outro qualquer, até que Jesus apareceu. Aí fala-nos de uma diferença. Um dia sem Jesus e um dia com Jesus. Então, o meu encorajamento, hoje vou terminar um pouco mais cedo, porque a seguir vou ter uma live de negócio com o Brasil. Sábado é assim muito preenchido, graças a Deus. O meu encorajamento é este. Primeiro, escreva num papel aquilo que você quer até dia 31 de dezembro. Se não conseguir atingir tudo, não desista. Continua a correr. Eu vou dizer aqui há pouco, eu tive antes de dar o curso, eu estava numa live com a África, Angola, São Tomé, Guiné, Moçambique, do negócio pelo qual eu represento. Um ano atrás, eu não tinha nada. Um ano atrás, eu já fazia inscrições dessas pessoas sem a empresa que é do Brasil entrar lá, que ainda não entrou. E muita gente chamou-me de maluco, ou pessoas me chamaram de aldrabão, etc, etc. Mas eu não estava nem aí, porque Deus conhece o meu coração, a empresa me conhece, e mesmo a própria empresa perguntava. A questão é que o produto que nós vendemos já está em Angola, já chegou a Moçambique, vai agora segunda-feira para São Tomé, e agora chegou na Guiné e vou entrar em Cabo Verde. Porquê? Porque eu acreditei. Porque eu sonhei. Porque eu idealizei. Então você tem que sonhar, idealizar. O que é que você quer para 2022? Então Jesus vai te perguntar: que queres que te faça? E você fala: Senhor, eu quero isto. Está aqui. Apresente, Senhor. Está aqui os meus projetos. Escreva. Ponha 2022. Meus sonhos, meus projetos. Senhor, está aqui. Apresento e agora falo. Eu já tenho esta casa. Eu já tenho este carro. Eu já estou em tal sítio. Eu já estou... E você fala e o Espírito Santo materializa. Depois disso, você todos os dias... Lembra-se que eu ensinei? Não pede mais a Deus. Só agradece. Gratidão, meu Deus, porque eu já tenho. Eu já tenho. Eu já tenho. E você vai ver a resposta do seu milagre e daquilo que você necessita a acontecer. Amém? Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Vocês vão receber o áudio, ok? E vão receber depois também o estudo. Tudo isto que eu falei está tudo escrito. Vocês vão ter, podem ter uma pasta, pôr lá os estudos todos. Quem sabe um dia também estarão a ministrar a alguém, que assim seja, para ser uma bênção. Amém? Então estenda a sua mão. Mesmo com a câmara desligada, eu vou orar. Senhor, meu Deus, te agradeço por esta oportunidade. Eu libero a unção de Deus, Senhor, na vida destas pessoas que estão a ouvir e ouvir agora. Em nome de Jesus. Senhor, que toda a capa de pobreza, de derrota, de doença, de fracasso saia agora das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Eu deito por terra toda a oposição e eu declaro que todas estas pessoas são mais que vencedoras, Senhor, em nome de Jesus. Que até ao fim deste mês de dezembro de 2021 possamos testemunhar de que Jesus está vivo, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe. Um bom sábado. Amanhã tem Santa Ceia e consagração de dizimistas. Ok? Fique na paz. Obrigado por este momento. Deus abençoe vocês todos.
Uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Agora que você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91, eu sou o pastor José Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo, e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações, 21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar para uma mensagem para mim por e-mail para joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.